Que história é essa de Marcelo no Internacional? Nesse vídeo eu quero repercutir porque após a rescisão de contrato dele com o Fluminense, começou a ser especulado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, uma possibilidade desse jogador ser o lateral esquerdo reserva do Inter para a próxima temporada, imaginando um cenário onde o Inter conseguisse comprar o Bernabéu. Nesse vídeo eu quero te trazer a versão do Internacional sobre esta possibilidade, para saber se realmente existe algo. E um outro nome, Gabriel Barbosa, que hoje foi protagonista na final da Copa do Brasil, fazendo 2 gols contra o Atlético Mineiro. O nome que tem contrato terminando no fim desse ano, não deve renovar com o Flamengo e a partir da próxima temporada deve se tornar um jogador livre no mercado. Nesse vídeo eu quero te falar se existe alguma possibilidade também dele vir para o Inter, porque recentemente o presidente Alessandro Barcelos chegou a dizer que obviamente era um nome monitorado, porque era um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Quero te trazer mais detalhes também dessa possibilidade de um atleta que daqui a pouco poderia chegar para o lugar do Alário ou até mesmo do Ener Valencia. Então só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Muito boa noite, colorados, começando aqui com novas informações do Internacional. E só antes de começar, deixa o teu gostei, te inscreve no canal se tu ainda não te inscreveu e ativa o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser notificado. Também quero salientar que nenhum desses dois jogadores está sendo contratado pelo Internacional ou muito menos negocia com o Inter. O que eu quero te trazer nesse vídeo é o real interesse do Internacional e algum desses dois jogadores e principalmente te trazer a verdade se existe um fato de o Inter ter interesse em algum desses dois atletas, porque são dois nomes que vêm sendo colocados nas redes sociais de possíveis interesses, alvos do Internacional, e é isso que eu quero te informar nesse vídeo. Pois bem, começando primeiro com o Marcelo, lateral esquerdo que rescindiu o contrato com o Fluminense no último começo do sábado, depois de uma treta que teria acontecido, numa discussão com o Mano Menezes aí na partida contra o Grêmio, e aí a gente ficou sabendo de diversos bastidores lá no Rio de Janeiro que o Marcelo é um jogador que tinha diversas brigas internas, os próprios jogadores já não gostavam mais dele, era um cara que tinha dificuldades de fazer alguns treinamentos físicos, que às vezes não queria fazer jogos fora de casa e dizia que estava com lesão, falava para os jogadores mais jovens que se eles tivessem talento físico não era tão importante, enfim, era um atleta que tinha muitos problemas de vestiário e o que aconteceu na sexta-feira naquela partida contra o Grêmio foi só a gota d'água para ele rescindir contrato com o Fluminense, e hoje ele é um jogador que está livre no mercado e pode fechar com qualquer clube. Por óbvio, foi o nome que começou a ser colocado no Internacional. Primeiro numa pauta ali que ninguém tinha interesse, surgiu mesmo até no Twitter, ali no Instagram, que, será que seria um bom nome para ser reserva do Inter em 2025? Muito por causa que o Inter vai perder o René no fim desse ano e o Bernabéu, se Deus quiser, deve ser comprado também junto ao Celtics, mas ainda assim o Inter vai precisar de um lateral esquerdo reserva e na base não existe nenhum jogador pronto. O que eu quero te trazer é a manifestação no Internacional. O canal Vozes do Gigante chegou a falar sobre essa situação, chegaram a fazer também uma matéria para falar se existe alguma possibilidade do Marcelo vir para o Inter. E já antecipo para vocês, não existe nenhuma possibilidade diferente do Gabigol, não existe nenhuma possibilidade do Inter contratar o Marcelo. E aí a gente sabe de alguns motivos, vários motivos de por que o Inter não contrataria o Marcelo. O primeiro deles, e eu acho que já é o fator principal, é a idade do Marcelo, um jogador de 35 anos, histórico de lesão, não fez tantos jogos no Fluminense nessa temporada. A qualidade do Marcelo acho que ninguém discute, mas todo mundo sabe que fisicamente e até mesmo a idade já é um atleta que já não performa o futebol que fazia há anos atrás ou até mesmo a temporada passada quando estava no próprio Fluminense. Associado a isso, também tem esse fator que não pega bem, que foi esse fator de vestiário que a gente teve do Marcelo lá no Fluminense. Críticas dos próprios atletas, críticas dos próprios funcionários dizendo que ele não tratava bem, com o Mano Menezes, que a gente até sabe que não é um tão bom gestor de vestiário, mas ainda assim, se tem uma coisa que hoje tá bom no Internacional, é o vestiário, é a gestão, e se tem algo que não precisa mudar é isso. E trazer um jogador com esse histórico não seria uma boa pro Internacional. Então eu só elenquei 2 dos motivos, e o terceiro que a gente mata de vez essa situação, que seria o salário do Marcelo, um salário que seria hoje para o Internacional, se ele quisesse vir ao Inter, maior do que o da Alexandre Bernabéu. E aí só tu imaginar que o custo-benefício já não valeria nada a pena nesse momento. Então o Inter descarta, e essa é uma posição oficial do Internacional, a direção do Inter descarta qualquer tipo de negociação ou interesse pelo lateral esquerdo Marcelo.
diferente do Gabriel Barbosa, que esse o Inter já falou até de maneira aberta. O presidente Alessandro Barcelos já falou de maneira aberta que, por exemplo, o nome do Gabriel Barbosa ou do Gabigol, esse sim é o nome que o Inter monitora, é o nome que o Inter tem interesse. Mas não só o Inter, todos os times do futebol brasileiro gostariam de ter Gabriel Barbosa no seu time. Não existia um clube no Brasileirão que não gostaria de ter esse jogador, isso é informação e não opinião. E o Internacional não é diferente. O Inter sim conta e gostaria de ter esse atleta para a próxima temporada. Mas aí a gente também para em alguns problemas. E não são poucos também, tá? Mas diferente do Marcelo, que já é um nome que, no caso do Gabigol, um nome que o Inter tem interesse, os problemas do Gabigol, na verdade, são diferentes. O primeiro, o salário. Um jogador que ganha no Flamengo 2,5 milhões. E para vir para o Internacional não receberia menos que isso. Então o Inter teria que se desfazer do Alar, que ganha 1 milhão, e do Valência, que ganha 2,5 milhões. Até aí, se tu é muito fã do Gabigol, não teria problema, porque o Alar é um jogador que não performou nada nessa temporada, vai sair do Inter ou pro Besiktas da Turquia, ou até mesmo voltando pro River Plate, e o Ener Valencia é um jogador de 1,5 milhão, um atleta que a gente não sabe se permanece pro próximo ano, teria daqui a pouco possibilidade de ir para a Arábia Saudita, a gente não sabe se o próprio Ener Valencia gostaria de ficar no Internacional, então até que essa questão de salário por parte do Gabigol ainda não seria tanto problema, apesar de ser um jogador que ganharia 2,5 milhões, a gente tem que entrar na discussão custo-benefício para saber se valeria a pena ou não, né? Porque essa temporada no Flamengo, tirando especificamente a final, que ele é um cara decisivo. É um jogador que em final aparece, tanto que ele é o 7º maior goleador da história do planeta Terra do futebol em finais. É o jogador que tem mais gols em finais do que os principais atletas. São 17 gols em finais. Ele está atrás somente de 6 jogadores. Cristiano Ronaldo, Pelé, Robert Lewandowski e mais outros 3 atletas antigos que eu não vou me recordar. Mas enfim, ele é o 7º jogador que mais fez gols em finais da história do futebol mundial. Mas, nesse momento, além disso, tem um outro problema, que seria a concorrência, né? Tem vários clubes interessados no Gabigol e outra que não é uma prioridade do Internacional nesse momento. Então, o Inter tem um seu centroavante titular, que é o Rafael Santos Borré, que ganha um salário de 1,8 milhão, já é um salário bem alto, bem gordo, diga-se de passagem. E o caso do Gabigol seria um cara que poderia jogar junto com o Borré, acho que ia fazer uma baita dupla de ataque, assim, ó. Imagina ter Rafael Santos Borré e Gabigol um do lado do outro, seria uma baita numa dupla de ataque. Mas, ainda assim, o Inter teria dificuldades para conseguir essa negociação. Mas o fato é que o Inter tem interesse. Só que existem 3 diferenças, né? Entre o Inter sondar, ter interesse, negociar e fechar, existe abismos de diferença em cada coisa. Então, diferente do Marcelo, onde o Inter nem pensa, nem cogita e nunca cogitou essa possibilidade, o Gabigol sim. O Gabigol é o nome que o Inter tem no radar, e no radar forte, e até acho que vai apresentar uma proposta, mas aí não estou entrando com informação e sim com achismo, mas o Inter também está esperando a decisão se vai ir para a Libertadores ou não. Essa vitória do Flamengo hoje contra o Atlético Mineiro deu uma situação melhor, a situação ficou mais simples para o Internacional, porque se o Flamengo vai para a Libertadores, vai abrir G5 direto, e hoje, onde o Inter está, que era a 5ª colocação, o Inter conseguiria ir de maneira direta para a Libertadores no próximo ano. Então o Flamengo está ajudando também o Internacional neste sentido, tá bom? Mas eu quero saber de ti, tu gosta do Gabigol? Tu gostaria de ver ele no Internacional? Minha opinião, baita no nome, acho que seria um grande acréscimo para o Internacional, se financeiramente não fosse impeditivo, acho que seria sim um bom reforço, mas eu quero saber a tua opinião, tá bom? Um abraço, valeu, falou e fui!